Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. E é o vídeo de Natal. Eu queria desejar a vocês um Feliz Natal, que vocês reflitam muito os motivos da existência desta data, que vocês reflitam muito sobre o aniversariante e tenham a consciência clara da necessidade de cada vez mais nos sintonizarmos com ele, percebendo em todo tempo, em todo momento. E agora, Marta, muito obrigado. Você, Rui e Robson representam 1/3 dos meus livros, né? Recebo muito. Gostei demais do último livro que você me entregou. Aliás, os 2 últimos livros. Gostei demais. Eu quero logo ler aquele sobre o Charles Dickens, aquele suspense sobre o Charles Dickens. Nós vamos estar falando no próximo domingo sobre um livro ligado a suspense policialesco da Doris Sayers, Um Corpo na Banheira. E eu quero agradecer muito a vocês que estão sempre com o canal. Nosso canal não é um canal enorme, é um canal que tem uma perspectiva diferente de muitos outros canais, e é importante para mim que vocês estejam sempre nos acompanhando lado a lado, tá certo? Bom, eu vi o filme sobre o teólogo Dietrich Bonhoeffer, alemão, homem do início do século passado, e que nos traz uma grande lição de vida e uma grande lição de entrega. Algumas questões importantes no início do livro, do filme logo de cara, é que nos Estados Unidos ele foi editado com o nome Bonhoeffer, e somente isso. Aqui no Brasil ele veio pela Cross e pela 360, e eles nos trouxeram o tema A Redenção, a verdadeira história de Dietrich Bonhoeffer. A Angel Studios também participou da confecção de todo esse trabalho. Tem algumas questões sobre o título do filme no Brasil, porque eu não entendo que seja a verdadeira história do Dietrich Bonhoeffer. É claro que há por trás disso uma intenção em demonstrar, em apresentar, em entregar a vida desse teólogo alemão e, ao mesmo tempo, fazer com que muitos fora do eixo teológico conheçam o Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer tem uma qualidade similar à do C.S. Lewis. São 2 autores, ele um luterano alemão, C.S. Lewis um irlandês anglicano, que são lidos pela cristandade, de católicos a ortodoxos, de protestantes a evangélicos, de coptas até a galera da igreja chinesa. Todo mundo lê e todo mundo reflete os trabalhos tanto de um quanto de outro. Lembrando que o C.S. Lewis não era um filósofo, não era um teólogo, ele era um filólogo. Já não, Dietrich Bonhoeffer foi um filósofo, foi um teólogo, e foi um teólogo em anos de chumbo, né? Ele pega aquele período inicial, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas também já o período das eleições do partido do Bigodinho, e ele vai lutar contra isso. Mas eu queria deixar antes para vocês alguns temas, alguns livros, para que você que tiver interesse em conhecer Dietrich Bonhoeffer, seriam livros importantíssimos. O primeiro, trago para vocês logo de cara, é Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Já li por diversas vezes. Esse livro aqui é da Sinodal, é um livro do início da década de 30, e ele mostra a importância da igreja como um corpo vivo, um corpo que se relaciona, um corpo autêntico nas suas imagens, autêntico nas suas relações, compreensiva ante ao outro, porque se sente igual ao outro, tanto na graça como nos seus pecados. É uma obra maior contexto digamos assim, da liberdade cristã dentro de uma inteireza pessoal e uma inteireza ética. Eu gosto demais
quando a gente percebe que Dietrich Bonhoeffer não está preocupado da comunhão de pessoas que são justas, e sim pessoas que foram justificadas. Qual é a diferença de uma para outra? Nós não somos justos por nós mesmos, nós fomos justificados pela morte de Cristo. Esse é um livro sensacional. Uma outra obra que eu gosto demais, essa aqui, e tem mais duas que são da Sinodal. Duas não, três que são da Sinodal. 4 que são da Sinodal, 5 que são da Sinodal. Dietrich Bonhoeffer, Criação e Queda. O trabalho dele junto à academia, quando ele vai definitivamente mostrar o caminho do homem, tanto no objeto da criação, como também como este homem foi propiciado e qual a relação dele e toda a vivência da humanidade dentro de 3 pontos básicos, e principalmente dos capítulos 1 ao capítulo 3 do livro de Gênesis. Livro esse que é tão contestado hoje em dia. Bonhoeffer consegue extrair daqui uma obra excelente que, se você quer efetivamente conhecer esse objeto, inclusive de uma antropologia bíblica, quando faz uma análise bem cercada sobre essas relações todas dentro do critério do Gênesis e do critério da queda humana, você vai ter uma obra que vai te criar várias questões para você pensar. Vale muito a pena. Criação e Queda. Antes de falar de Comunhão dos Santos, eu vou trazer aqui o livro Ética de Dietrich Bonhoeffer, que vai se relacionar muito com este termo que aqui está. Em Ética, você tem toda uma costura da existência humana ou do homem dentro de uma relação com Cristo, e como esses fatores são fatores que vão, de certa forma, nos dar uma espécie de condição efetiva para podermos viver naquilo que é o gradual, o que é maior, o que é o ápice dentro daquilo que nós podemos ser como seres humanos, né? Eu acho que a questão da ética em Bonhoeffer, ela se me aparece como uma ética que deve ser fundamentada sempre na base do Cristo, né? E ela vai rejeitar qualquer sistema ético que vai ser meramente baseado em privilégios próprios ou em centralismo no poder humano ou no egoísmo, né? Ela vai sempre, então, a ética cristã, ela sempre se oporá a qualquer sistema e qualquer pensamento e qualquer ideologia e qualquer construção que tente destruir todo o embasamento evangélico. Quando eu digo embasamento evangélico, todos os ensinamentos do Evangelho dentro da proposição do homem que Cristo desejava que nós fôssemos dentro das suas prédicas e dentro das suas mensagens. Esse é uma das obras mais importantes, se não para mim a mais importante, diria, delas todas. Mas tem esta obra aqui, Resistência e Submissão, também da Sinodal, que são reflexões do Dietrich Bonhoeffer, e que essas edições foi feita na década de 50, depois já da morte de Bonhoeffer, e que são todas as cartas, ou quase todas as cartas, num período longo da existência de Dietrich Bonhoeffer, já na década de 30, depois, em meio a todos os, digamos assim, todos os conflitos que aconteceram com ele já junto à pré-condição do nazismo e depois a sua posicionamento, inclusive contra parte da igreja luterana. Eu vou falar um pouquinho sobre isso indicando um outro livro, mas essas cartas todas são entre ele e vários personagens, se não todos os personagens que estão ali no livro, no filme que você viu no cinema, ou se você não viu, eu indico que você veja. Inclusive, creio eu, parte do que ali está, não todo, mas parte do que ali está, me parece que foi totalmente retirado desse livro aqui, tá? Um outro, se eu falei sobre vida e comunhão, você tem aqui a Comunhão dos Santos,
que vai sobre as mesmas perspectivas do pequeno estudo que é este aqui, Vida em Comunhão. Eles têm muita similaridade e muito diálogo. Se você tiver esse interesse e nunca leu Bonhoeffer, você pode entender o seguinte: em dados momentos pode ser que você tenha alguma dificuldade pelo alto grau do filosófico do Bonhoeffer. Um garoto novo com 39 anos, falecido, e que escreveu para mais de 4 dezenas de obras importantíssimas para a cristandade. Também indico este livro. Aliás, a editora Sinodal é uma das melhores editoras no que concerne à edição dos livros e da tradução das obras de teologia, principalmente essa aqui do Bonhoeffer. O livro Tentação, que é um livro que ele se encaixa muito ao período de crise, e crise que o próprio Bonhoeffer teve dentro do contexto da luta que ele intermediou contra todo o regime nazista, né? E principalmente na figura do Bigodinho. Ele vai propor aqui uma condição quase estoica em dado momento de como nós devemos nos colocar contra todo um projeto de adulação ao poder, principalmente aos poderes humanos, às agressões e às questões mais, digamos assim, daninhas para uma sociedade. E são textos, na verdade, que vão propiciar várias atitudes e vários pensamentos: cobiça, egoísmo, falha, mentiras e por aí vai. Os objetos que circulam todos os elementos dos quais nós chamamos isso tudo somado de tentação. Outra obra interessante, e essa me parece uma das obras mais populares no Brasil, Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Um grande livro que eu encontro nele algumas questões importantíssimas da ação da igreja na relação com a sociedade. Está aqui. Esse é o próximo livro. Todos eles aqui foram livros escritos por Bonhoeffer, livros mais populares. Bom, livros que estão em paralelo a isso. Este aqui, do meu querido colega, amigo Carlos Caldas, professor Carlos Caldas, Dietrich Bonhoeffer e a teologia pública no Brasil. Como podemos, a partir de uma relação sobre o conhecimento íntegro e o conteúdo inteiro de tudo aquilo que o Dietrich Bonhoeffer deixou como legado, como deve ser a participação da igreja como a detentora, entre aspas, do discurso teológico no público, com as pessoas, em meio às questões mais densas da política de um país, ou da política ou das propensões ideológicas de um país, como deve ser a postura do cristão ante ao Estado, como ele deve se propor ante a própria sociedade, essa visão do Bonhoeffer em estar você para os outros, estar aí para os outros. Qual é a tua responsabilidade junto ao todo de uma sociedade que sai das cercanias da religião e entra sobre o tributo do discipulado, que aqui está junto àqueles que estão mais próximos, àqueles que nos têm como semelhantes. O Caldas, ele é especialíssimo nisso, conhecedor profundo da história de Dietrich Bonhoeffer, do seu contexto teológico, do seu contexto de pensamento público, e não apenas no Dietrich Bonhoeffer. O Caldas é um exímio conhecedor do legendário tolkieniano e, ao mesmo tempo, ele é um exímio conhecedor do meu tio. Eu chamo do meu tio, que é o do C.S. Lewis, a vida do C.S. Lewis. O Caldas é um cara muito bom, e inclusive eu vou deixar aí para vocês já, né? Eu vou deixar um link da editora Ultimato sobre um texto dele sobre esse próprio filme que nós estamos comentando aqui rapidamente. Bonhoeffer, uma biografia do Eric Metaxas. Existem outras, mas essa é uma das mais fáceis de encontrar em português.
pastor, Marte, profeta e espião. As 4, digamos assim, ações do Bonhoeffer que podem muito bem ser consideradas e representadas no livro Ética que ele escreveu. Aqui, Metástases vai escrevendo parte da vida do Bonhoeffer, ou toda a vida do Bonhoeffer, mostrando inclusive a amizade dele com Karl Barth, com os irmãos Nibel. Eu vou falar um pouquinho sobre isso assim que eu puder, para a gente conversar um pouquinho mais agora sobre o filme. Mas antes dele, Richard Steinman Gall, O Santo Reich. Este é um livro que me foi indicado ano retrasado, tive o prazer de lê-lo. Quem leu esse livro e for ver de novo o filme vai encontrar um reducionismo do filme sobre tudo que se passava dentro daquele clima, daquele ambiente que lá estavam os nossos, aqueles que faziam parte do seminário confessante de Frankenhaus e também do próprio Dietrich Bonhoeffer. Esse livro aqui, ele é uma proposição assim muito maior do que tudo aquilo que você possa imaginar, e ele vai te mostrar exatamente como a Igreja Luterana, ou parte dela, vamos ser justos, começa a se relacionar com maior propensão a partir dos Bismarck no final da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1919, depois na ascensão do partido do Bigodinho, na formatação cultural, ou da imposição cultural política que eles acabaram por propor, e a partir daí da capitulação da igreja ante a um líder que não era o líder necessário, o líder do cristianismo, que seria Jesus Cristo, e sim ao próprio Bigodinho. Uma parte do filme mostra com clareza como a intervenção do nazismo dentro da igreja luterana foi tão grande que houve uma Bíblia nazista onde, por exemplo, os 10 mandamentos, eles são acrescidos com mais outros 2, dos quais tanto a SS quanto o Bigodinho e tudo aquilo que ele representa faziam ser notados ali nesse processo todo. Tá bom? Vamos falar um pouco do filme rapidamente. Primeiro, eu queria deixar claro que toda biografia, quando vai para o cinema, ela não necessariamente vai responder todo um livro. Então é óbvio que a biografia do Bonhoeffer vai estar eivada de, digamos, vazios que poderiam estar dentro do filme e ali não estiveram. A minha ideia efetiva: o filme tem a sua plástica, a sua edição importante e tem um elenco muito bom. Na grande parte do núcleo familiar do Bonhoeffer, tanto seu pai quanto sua mãe, os personagens que vão cercá-lo quando ele vai para os Estados Unidos, todos esses enredos, eles são importantíssimos dentro do filme e eles são muito bem trabalhados, tá certo? Queria falar um pouquinho sobre cada um dos artistas que participaram, né? Um deles é o Jonas Dassler, que é o próprio Dietrich Bonhoeffer, né? Ele trabalha muito bem e ele tem muitas semelhanças ao teólogo. É interessantíssimo o drama dele, como ele se demonstra realmente um cara sentindo a dor do que poderia acontecer. Há uma conversa dele com o pai, quando o pai já avisa-o sobre a possibilidade do que aconteceria mais tarde. Ele ainda é inocente nesse debate. Eu acho isso interessante. Um outro personagem para mim importantíssimo é Flula Bock, que é o Karl Bonhoeffer. Ele vai trabalhar muito bem. O pai de Dietrich é um homem sério, rico, mas com uma nacionalidade no melhor sentido, uma identidade muito grande para com o seu país, né? Num terceiro ponto aqui, eu posso indicar também o Augusto Disch, que é o Hans, que é um dos líderes, digamos assim, oposicionistas ao nazismo naquele movimento todo. A Paula Bonhoeffer é sensacional, a Luisa Hofer, maravilhosa. A mãe do Bonhoeffer, ela traz uma
uma sutileza, traz uma alegria, traz uma maternidade que a gente entende que se Bonhoeffer teve uma mãe, essa mãe está sendo muito bem interpretada por essa artista, né? E depois o Rüdiger Schneider, que é o cunhado do Bonhoeffer, esse mais, digamos assim, passado ao longo, né? Faltou, eu vi também na interpretação de Niemöller, que é um dos homens mais importantes no contexto da vida do Dietrich Bonhoeffer. É dele mais ou menos aquela frase que você deve ouvir por aí, quando ele diz: olha, um dia vi prenderem os socialistas e não me incomodei. Não era comigo o problema. Depois os comunistas, também não me incomodei, porque não era comigo o problema. Depois os judeus foram também presos e não era comigo nada, problema algum, porque eu não sou judeu. E por fim, quando eu fui preso, não tinha mais ninguém para me ajudar. Achei a história do Niemöller, ela poderia ter sido melhor trabalhada no filme, mas eu entendo também porque não foi. O filme mostra claramente que no seu primeiro movimento, o Niemöller, que era mais uma espécie de tutor do próprio Bonhoeffer, o Niemöller ele se coloca contra as questões que o Bonhoeffer tão bem se levantou, e mais à frente, nesse processo todo, você vai ter a perspectiva do Niemöller de arrependimento, e aí a indicação e o incentivo a Bonhoeffer a formar um seminário de Finkenwalde, e a partir daí fazer, sob um propósito teológico, críticas severas ao regime do qual eles estavam subordinados, sem quererem estar subordinados, né? O filme ele vai então mostrar todo um processo da infância do Bonhoeffer, essa primeira visão dele de formação no seminário alemão, as costuras, as amizades, os efeitos, os elementos da perda, por exemplo, do seu irmão mais velho na Primeira Grande Guerra. E é importantíssimo levantar o processo da vida do Bonhoeffer, né? Ele nasce em 4 de fevereiro de 1906. Isso quer dizer que ele nasce há 8 anos, mais ou menos, da Primeira Grande Guerra. Ele vai, já no seu nascedouro, fazer parte daquele, digamos assim, aquela explosão já evidenciada na Primeira Grande Guerra, de uma costura política bastante difícil. E ele, vivendo em família rica, família com posses, ele tinha no seu irmão mais velho aquele rapaz que era o seu tutor e seu grande amigo, filho de uma família extensa, uma família grande. Ele vai começar a evidenciar as agúrias das guerras quando percebe a morte do seu irmão. Eu acho que um dos pontos importantes que não é colocado no livro é a alta influência do teólogo Karl Barth sobre a neo-ortodoxia barthiana, sobre Dietrich Bonhoeffer. Faltou esse tipo de perspectiva sendo demonstrada. A gente não pode tirar de Bonhoeffer essa influência da neo-ortodoxia barthiana, e por conta disso também uma influência calvinista que vem por trás disso tudo. Era importante que isso fosse mais colocado, mas eu também entendo quando não se coloca. E a ida dele na década de 30, depois da sua formação na Alemanha, quando ele vai para o Union Theological Seminary. Ali tem um dos grandes, digamos assim, vazios do filme. Eu vou elogiá-lo já, tá, gente? Qual é o vazio? A ausência dos irmãos Niebuhr. Richard e Reinhold Niebuhr são dois homens importantíssimos junto a Dietrich Bonhoeffer. O homem ético do Dietrich Bonhoeffer, ele é muito próximo do homem do Reinhold Niebuhr na sua obra The Moral Man and Moral Society, né? São quase que estoicos em alguns momentos, mas são teologicamente evidenciados como mártires e ao mesmo tempo representantes do reino de Deus, e eles não se dobram a outra ética senão a ética do reino.
Então, o Reino Niblo, inclusive, ele é muito importante numa conversa muito áspera com o seu amigo Dietrich Bonhoeffer, quando ele já queria voltar para a Alemanha. E o Niblo pede assim, de forma áspera, que ele não voltasse e que ele fizesse uma espécie de conclame a partir dos Estados Unidos, como a escola de Frankfurt fez. E aí eu queria levantar alguns argumentos que às vezes são argumentos muito, mas muito injustos para com o Dietrich Bonhoeffer. Para muitos, o Bonhoeffer é tido como alguém que fugiu do sistema alemão. Isso não é uma verdade, tá? E também não questiono quem assim o fez. Por exemplo, em Berlim, o reverendo e teólogo Paul Tillich, ele estava trabalhando junto com Adorno, e ele era o orientador de Theodor Adorno, que fazia parte da escola de Frankfurt. O Paul Tillich vai para os Estados Unidos com medo da perseguição alemã. Sim, ele vai. Adorno também vai. Horkheimer também vai. Walter Benjamin não tem chance de ir, morre no meio do caminho, né? É sempre muito questionável se ele morreu na prisão ou se ele foi assassinado já na fuga junto à fronteira final lá da Alemanha junto à Áustria. A gente tem sempre dúvida, e essas questões todas me parecem aqui são satélites ao que eu quero dizer. Dietrich Bonhoeffer nunca teve medo do regime alemão. Esse é o primeiro ponto clássico. Quando ele vai para o Union Theological Seminary, lá em Nova York, ele tem um pouco, no filme mostra um pouco daquela fervura pentecostal da região do Bronx. E também, né, ele era um grande pianista. A relação que ele começa a ter com o jazz da época e com um ambiente negro em Nova York. Há um exagero em alguns movimentos, porque o Bonhoeffer nunca foi tão mundano como ele se parece ser, mas assim, o uso do cigarro era um uso próprio do Bonhoeffer, como o uso do charuto era um uso próprio do Calbart, porque essa era uma tradição alemã. O fumo e o vinho eram tradições, e a cerveja, perdão, eram tradições deles. Então isso aí não me afeta em nada, e não veio nenhuma crítica nesse sentido. Pelo contrário, gosto muito de alguns temas ali realizados, mas Bonhoeffer nunca foi um cara, Bonhoeffer não era um Che Guevara. Vamos esquecer isso. Bonhoeffer ele não vai propor um antagonismo à ideia de Hitler por conta de uma resistência ideológica. Ele vai se colocar, principalmente, o tema dele principal é como a igreja pôde se deixar levar pelo poder do Estado e ser uma vassala do poder do Estado, e não necessariamente uma serva e noiva de Cristo. Para ele esse é o grande problema, e ele se sente envergonhado com isso, e por conta disso que ele vai sim tomar um posicionamento básico de um atentado para o próprio Hitler, que não bate muito com aquele do filme. Mas sim, ele participou diretamente, né? O filme mostra um pouco do trabalho dele no seminário. E a relação dele com o Martin Niemöller, como eu falei antes, essas passagens são interessantes. Acho que foram pouco trabalhadas, mas veja bem, é um informe que o filme poderia entregar ali. Não tinha outra forma do filme em 2 horas traduzir isso com tanta assertividade, né? A conversão que houve, as experiências de Bonhoeffer no filme com um oficial alemão, ela é muito pequena ante ao número de conversão de soldados alemães enquanto Bonhoeffer estava preso, foi preso antes da sua morte. Então o Resistência e Submissão mostra isso, e como é um filme bibliográfico,
de certa forma ele se apresenta também, me lembrou em dado momento o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o morto Brás Cubas começa a fazer uma espécie de revival da sua vida, e é isso que vai acontecendo mais ou menos no filme com relação ao Bonhoeffer, né? É uma obra bastante, nesse sentido, ela acaba sendo quebrada, mas ela dá a sua mensagem. Quando o filme termina, por exemplo, há um silêncio na plateia. O filme, mesmo tendo seus vazios, por conta da sétima arte ser diferente das outras, ele deixa um recado angustiante para as pessoas. No filme eu estava lá, foi para mim uma surpresa muito grande não tivermos palmas. O filme não termina com aquela ode romântica. O filme ele dá um tom realista e atual para a igreja cristã no Ocidente, né? E uma coisa que eu acho interessante, e isso vai ter com um dos autores mais importantes que eu tive em mãos, do Eberhard Bethel, que é justamente essa ideia a biografia do Bonhoeffer ali, ela mostra essa inimizade de muitos elementos da igreja para com o próprio evangelho. E mais do que isso, né? Como é que a construção do homem Bonhoeffer vai ser uma construção onde ele aceita eliminar o Führer na época. E é engraçado que disse a lenda que ele foi questionado sobre isso, no filme isso aparece. Mas matar não seria pecado? E o Bonhoeffer se vira para a pessoa que ali lhe pergunta e diz: olha, pecado é não fazê-lo. Mas isso não faz dele um facínora, né? Em momento algum, Bonhoeffer segura uma arma. Bonhoeffer era um cara da paz, mas era um cara... se você quiser um exemplo que me retratou nesse filme, a passagem onde Cristo, com Azorrague, coloca os vendilhões do templo à base de força. Bonhoeffer entendeu que naquele momento a força do evangelho tinha que ser uma força de movimento da sociedade que já não aguentava mais o que estava acontecendo, né? Obviamente que ele se finge arrependido, ele se aproxima dos setores mais complicados da SS alemã, faz e uma parte do filme que me parece a mais importante de todas que eu vi foi quando ele leva prisioneiros judeus para a Suíça, e lá eles só conseguem entrar na Suíça à base de suborno. Então o filme, nesse sentido, ele é muito bom, que ele desmascara esse heroísmo hollywoodiano dentro da guerra, né? O que eu posso colocar para vocês? Por que eu defendo o filme em vários aspectos? Há limitações no cinema, isso é claro. São poucos filmes, principalmente no campo da bibliografia, que correspondem à realidade do autor. Existe uma bibliografia feita há pouco tempo, um filme horrível sobre o Tolkien, muito ruim, muito ruim. Uma outra questão que me parece ser problemática para o filme é o fato de que ele teve que se posicionar de forma independente em dado momento, mas que sempre há propensão do diretor, que inclusive trabalhou com Tom Hanks. Há sempre uma dificuldade muito grande
de você dar a liberdade do personagem na representação da pessoa de quem você está fazendo o filme. Então, eu vi o Tony Ramos sendo muito bem trabalhado naquela biografia do Vargas. Isso foi realmente interessantíssimo. Mas o Tom Herbert, que por exemplo é o diretor, ele escolheu uma parte do Bonhoeffer para traçar. E aí, o bom desse filme, ele é importante como indicador do conhecimento desse teólogo, mas a minha contraposição apenas no título nacional, quando diz que Bonhoeffer era ali a verdadeira vida do teólogo. Não, ela teve uma vida bem maior do que essa. Então, o que você faz? Você vê esse filme? Veja o filme sim, participe direto para ver o filme, se dedique, se entregue nesse filme, participe, mas tenha o seu senso crítico e muito mais do que isso. Enquanto o Lutero, por acaso o nome de um dos meus cachorros é Lutero, está fazendo essa zorra lá fora. O que você deve fazer? Prossiga de forma a compreender ponto a ponto da obra, lendo, seja você teólogo, seja você ateu, seja você alguém de dentro da igreja, sendo você novo, sendo você velho da igreja, seja lá o que for. Dietrich Bonhoeffer não é um personagem para ser lido pela igreja apenas, ele é um personagem para ser lido pela humanidade. E nesse sentido o filme é bom, porque me traz um certo prazer, porque são poucos documentários, filmes ou mesmo expoentes fora da igreja que falem desse homem, que até então, fora do contexto da igreja, ele fica bem invisível ao conhecimento da sociedade em geral. Então, o filme em si, para mim, ele tem sim seus seus vazios, mas ele foi feito para isso mesmo. Não me parece que o autor deixou de pensar no Bonhoeffer. Ele apenas fez o que ele podia em 2 horas de um filme de um homem que viveu uma vida que deveria ter 2000 anos. Bonhoeffer é um homem que deixou para nós uma consciência teológica, uma consciência cidadã, uma consciência do reino e uma consciência ética incomparável na cristandade. Tá certo? Tive que falar aqui rapidamente. Vocês viram aí que Lutero encheu o saco, Calvino, para variar, por ser um calvinista, tá calado lá atrás, e depois o Wolverine, a Bela e a Alaska fizeram parte do coral no final do nosso vídeo, mas a gente segue assim mesmo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Até o próximo, vamos falar sobre um assassinato, a morte na banheira. O que será isso? Até mais, gente. Até logo.